Então, pessoal, vamos lá. Lean, gestão ágil, ESG, ou ESG, como queiram, né? Transformação digital. Qual que é a próxima onda que a tua empresa vai querer embarcar? Ah, e por que a gente está trazendo esse assunto? Né? Porque hoje, eu acho que a maior parte, né, dos desafios das empresas tem a ver com esse tipo de programa, esse tipo de mudança organizacional que elas tentam implementar, e grande parte dos esforços que elas fazem acaba ficando num nível superficial, acaba não trazendo aquela expectativa de resultado que elas efetivamente tinham aí pretendido. Né? Então, hoje o nosso assunto é esse, Guilherme, né? Qual que é a tua visão, né, dessas abordagens, desses programas e como que a gente pode fazer para efetivamente introduzi-los como programa de mudança efetiva na empresa, mudança de resultados nas empresas, nas nossas organizações, que promovam efetivos resultados novos. Né? Como é que a gente pode fazer isso? Boa, Zé. Esse é um tema que para mim é bem relevante. Na verdade, a minha atuação é muito baseada nisso, né? Fazer transformações mesmo que são sustentáveis e robustas nas organizações. E, e é muito interessante de ver, né? Quando surgem esses buzzwords, assim, essas novas coisas da moda, assim, né? Eles aparecem e tal e saem na mídia e tem uma super ênfase e todas as organizações de repente querem embarcar nisso. Indústria 4.0 e tudo isso que Boa, você boa, falou, falou de outro. ESG, né? Tem Uhum. vários aí, né, que a gente tem vivenciado e o grande ponto é o, o, as pessoas que embarcam nisso entendendo que é só mais uma prática, né? Como a maioria das empresas embarcam, a sustentabilidade é muito reduzida, assim, né? A pessoa faz, aí cria lá um reportezinho só para inglês ver e tal, faz uma iniciativa ou outra, e no final das contas a operação se mantém basicamente da mesma forma, assim, né? Eu acho que esse, até trazendo para uma reflexão mais ampla, assim, talvez esse seja um dos principais problemas que a gente enfrenta como no mundo corporativo como um todo e que reflete, é claro, na humanidade, acho que de uma forma, né? As empresas têm iniciativas para mostrar que estão sendo cada vez mais sustentáveis ou mais, enfim, mais isso, mais aquilo, mais lean, mais qualquer coisa. E no final das contas, o consumo de energia só aumenta, né? As situações acabam sendo cada vez mais complexas e mais difíceis. Por que que isso acontece? Porque, no fundo, não existe uma transformação nenhuma no modo da empresa operar, na percepção das pessoas, no mindset e nos valores que as pessoas têm, né? Como as pessoas se deparam com os problemas e como elas lidam com aquilo, né? E pela minha experiência, eu percebo que sem isso não adianta. É só mais uma palavra bonita, é só mais uma lista de valores que vai estar lá na parede que ninguém vai seguir no final das contas, porque não ressoa para ninguém. Então, é claro que tem uma série de coisas que podem ser adotadas para isso. Quando a gente fala de desenvolvimento vertical, tem muita relação com isso, né? Mudar de fato o nível de consciência das pessoas e qual que é a relevância que as pessoas dão para os temas e tudo mais, como elas percebem o tema, o modo delas pensarem com relação àquilo, talvez seja a principal solução que traga robustez mesmo, né? Então, entender essas novas práticas não só como uma caixinha de ferramenta que você vai chegar lá e vai começar a utilizar, mas como uma nova prática mesmo operacional, uma filosofia de executar as coisas e não só de executar, mas também de refletir, de pensar, de fazer estratégia, de tudo que vai guiar a operação de uma, a partir de uma nova perspectiva, né, Zé? Perfeito, perfeito. E veja, e aí você falou, né, caixa de ferramenta, e é isso, né? Eu acho que quando de alguma maneira esse novo assunto, novo tópico, né, a nova hype, ela chega, né, e atinge esse status mesmo de moda, de modismo, de gestão, né? Quando chega nesse estágio, o que a gente percebe claramente é que o mercado, as empresas tendem a enxergar sob aquela lógica, né, de uma mudança horizontal, né? A lógica de que assim, é uma mudança técnica, né? Se eu tenho novas técnicas para serem implementadas aqui, eu tenho novos procedimentos, novas tecnologias, né, novas para usar nessa situação com esse fim, né? E se eu fizer isso, eu vou conseguir os resultados, e é isso que explica o resultado de tal empresa que fez assim, e é isso que explica o resultado da outra empresa que fez assado, né? E é por isso que a gente vai fazer.
né? E o que a gente percebe claramente é que a esmagadora maioria das empresas, quando se depara com isso e começa a implementar, ela vai ver que ela não consegue efetivamente internalizar aquilo como uma prática consistente, né? É exatamente isso que a gente percebe, né? Então, hoje, eu diria que a grande demanda que eu tenho, né, por trabalhos de consultorias em empresas, né, é exatamente nesse sentido, né? Exatamente nesse sentido. E isso é uma coisa que eu demorei até para perceber de uma maneira geral, porque eu esperava, sinceramente, né, que, que o integral, que os níveis de consciência fosse virar um desse hype, né, um desses hypes aí. Né? Então, vai ser um hype e a gente vai ter um monte de demanda para fazer intervenções organizacionais focadas nisso. Mas, na verdade, o que acontece não é isso. Né? O que continua acontecendo são outros hypes, outras modas, outros modismos, mas que, no fundo, para a maioria das empresas, não são mudanças técnicas, não são mudanças horizontais. E aí eu tenho que fazer a mudança vertical, que é o que a gente falou aqui, eu tenho que dar um salto evolutivo na consciência da cultura, a consciência que permeia a cultura organizacional, né? E para fazer esse salto evolutivo, aí a gente tem que falar de desenvolvimento vertical, temos que falar de nível de consciência, temos que falar de tudo que a gente falou aqui da abordagem integral até agora. Então, assim, a abordagem integral não é mais uma abordagem para a gente fazer uma intervenção organizacional. Vou transformar minha empresa em integral. Não, eu não vou transformar minha empresa numa organização integral. Eu vou implementar gestão ágil, eu vou implementar o IST, eu vou implementar o Lean, todos eles parrudos, né? Vou fazer minha transformação digital, mas de verdade, né? Convertendo efetivamente todo o potencial dessas metodologias em resultados para a empresa. Essa que é a ideia. Uhum. E aí eu acho que tem uma compreensão que é muito importante, assim, que esse, na verdade, é uma coisa que não acontece da noite para o dia, né? Eu acho que é talvez por isso que a integral não virou esse hype, porque não é fácil você trazer a integral e criar um marketing em cima da integral só. Ela não funciona assim. Você tem que ter Exatamente. profundidade para falar da Uhum. integral e para, claro, para implementar a integral numa organização, né? Porque senão não é integral. Aí é Não qualquer é integral. coisa, não é Veja, integral. é exatamente isso que quando as empresas nos procuram para justamente fazer a intervenção usando a metodologia integral, é exatamente porque ela fez a intervenção técnica, né? Ela fez a intervenção apenas ferramental, né? E ela não está obtendo os resultados, né? Ela não está conseguindo obter o resultado, ela não está conseguindo ter os frutos daquela intervenção. Então, aí, na verdade, o que a gente vê na maior parte das vezes não é que ela não obtenha fruto, né? A gente vê que a maior parte dessas intervenções ela gera, né, um ganho de curto prazo, que normalmente a organização vê com ótimos olhos, né? Putz, nós geramos vários quick wins aqui, né? Vários ganhos de curto prazo. O problema é que esses ganhos de curto prazo se referem justamente àquela mudança de perspectiva, mudança de maneira de enxergar o problema que a nova ferramenta traz, e que acaba mostrando uma grama altíssima, né, na frente, né, das pessoas que estão implementando a metodologia. E aí, cara, qualquer coisa gera aquele ganho inicial. Qualquer implementaçãozinha superficial gera um ganho inicial que mostra, olha que potencial de ganho. Legal. E aí, então, nesse momento, normalmente as empresas estão felizes com com o novo modismo. Mas aí é justamente na hora que elas continuam, dão continuidade ao processo de implementação, que elas vão vendo que os ganhos vão cessando, os ganhos vão ficando cada vez mais difíceis, e aí ela precisa de profundidade. Aí a grama já está baixa, né? Então aí ela precisa de profundidade, ela precisa realmente, né, que o programa não seja apenas um conjunto de técnicas, mas seja uma mudança de mindset, seja uma mudança cultural na empresa. Né? A gente volta ao Peter Drucker, né? A cultura come a estratégia, né, no café da manhã. Eu acho que isso aí, né, fala, né, tudo em relação a isso. Então a gente vai cair no integral, né? Mas vai cair no integral justamente quando a empresa já chegou à conclusão, né, de que, putz, cara, não, realmente, não é de uma hora para outra, né? Não é do dia para a noite. A gente pensou que fosse e acabou enxergando que não era. Aí a empresa vai recorrer ao integral. Mas o integral não é o integral, né? O integral é o SG de verdade, é a transformação digital de verdade, é o Lean de verdade, é exatamente isso, né? Uhum. Acaba sendo integral.
Que no final das contas ficava, se não for integral, vai ser um voo de galinha, né? Exatamente, um voo de galinha, cara, é a grande definição, cara, voo de galinha. Não é que não gere resultado, mas gera resultado no curto prazo, cara, aí ele acaba rapidinho, eles minguam rapidinho, bem isso, bem isso. Eu tenho muita sorte, Zé, porque eu tenho participado, né, e eu até nem gosto de usar o termo programa, assim, porque eu acho que é uma mudança de mindset mesmo, né? É uma mudança de filosofia mesmo, né? Seja operacional, estratégica, em qualquer âmbito, assim, ou filosofia organizacional, eu diria. E, e aí, é muito voltado para o Lean e para a transformação digital. E eu vejo muito claramente, assim, operações que focam em trazer muito treinamento, sabe? E suportar pessoas, fazer o coaching, mentoring, é, auxiliando mesmo pessoas a observarem novas perspectivas. E é claro que tem um lado operacional que você precisa implementar novos KPIs, setar novas Uhum, metas vinculadas aos novos objetivos que você vai ter ali relacionados àquela nova disciplina, seja transformação digital, ESG, Lean, qualquer coisa que seja, mas eles usam isso como ferramentas que suportam e não como objetivos, né? O que eu vejo é que as organizações que falham, elas elas têm isso como um slogan, uma propaganda. Nós somos uhum, ESG, nós uhum. somos isso, somos aquilo, e aquelas metas, os objetivos ali são o que guiam a empresa. E, na verdade, não uma mudança mesmo de cultura, que às vezes faz até a empresa rever o próprio modelo de negócio dela, né? É claro que isso depende do tamanho da empresa, se tem shareholders, se não tem e tal, mas são coisas que acontecem e a gente tem visto, né? Acho que talvez um maior case de todos, assim, que eu já vi, é o caso da Patagônia, né? Os caras vivem tanto os valores que eles falam e toda a questão do ESG, impacto ambiental e tudo mais, que eles simplesmente venderam ou doaram a empresa para uma instituição que vai ser focada na proteção do meio ambiente e tudo mais. Então, 95% da empresa, se eu não me engano, 95% da empresa vai tá sob controle acionário dessa organização, ou seja, todo o lucro vai ser direcionado para essa organização, para que eles usem esse dinheiro que está entrando para operacionalizar, enfim, impacto positivo para o meio ambiente. É claro que esse é um caso bem extremo, né? Enfim, o, o fundador da Patagônia, é um cara super rico já, Sim, tem sim. toda uma Aham. situação ali sistêmica, mas não precisa ser nesse nível, né? Não, Mas o que eu vejo é que, com assim, certeza. dentro de organizações que têm mesmo, né, são empresas de capital aberto, que tem toda a pressão dos acionistas e tudo mais, é possível você implementar práticas e culturas operacionais e estratégicas que são consistentes e que mudam a operação mesmo. Só que exige uma perspectiva muito mais longo prazo do que de curto prazo, né? Que se você focar só no resultado imediato, no voo de galinha ali, na propaganda que você vai fazer para o teu cliente, esqueça. Você vai perder isso dentro de 1, 2 anos no máximo. Não, perfeito, perfeito. E eu vejo assim muita falando muito de digitalização, né, de transformação digital, por exemplo, né? Então assim uma coisa que a gente vê muito acontecendo nas empresas hoje, né? Então eu vou pegar um exemplo, né, para ficar bem tangível para todo mundo, né? Então a questão, por exemplo, de call center, né? Call center era uma coisa que todas as empresas, de uma maneira geral, grandes empresas que trabalhavam com uma interface significativa com o consumidor final, tinha que ter um call center, né? Tem que ter um call center, né? Então, e como é que era o paradigma do call center até uns anos atrás, né? Cara, é um call center terceirizado, né? Uma grande empresa especializada em call center, né? O foco dela é o atendimento ao cliente. Então, o negócio dela é o atendimento ao cliente, ou seja, ela não o negócio dela não é o cliente da empresa para a qual ela está prestando serviço, né? O negócio dela é o atendimento ao cliente. E, e assim, e isso foi o grande paradigma durante muito tempo, ou seja, você tinha que ter pessoas para atender um cliente e para dar informação absolutamente operacional para esse cliente, né? Então, assim, uma informação que era, assim, os atendentes, a maior parte do tempo, 90% do tempo, o cara está seguindo um roteiro, ele está seguindo uma receita de bolo, né, que tem que ser passada para o cliente. E hoje, com a digitalização, com a inteligência artificial, né, então a gente percebe claramente que
para passar essas informações para o cliente, né, hoje os robôs, né, fazem muito melhor isso do que o atendente. Né? Eles fazem muito melhor. Então, o que a gente está presenciando hoje é um desmantelamento em larga escala, né, dos call centers, né, pelo mundo todo, né, um grande desmantelamento em larga escala. E aí a empresa fala assim: então eu acabei com a necessidade do call center. Não, muito pelo contrário. Né? Eu acabei com a necessidade do atendimento padrão, robotizado, roteirizado, né? De baixo conteúdo, ser feito por uma pessoa. Mas agora eu preciso de alguém que, assim, se o robô, né, se a máquina não conseguiu resolver o problema do cliente, cara, eu tenho alguém que entre ali e atenda esse cliente, cara, resolvendo a vida desse cliente. Né? Efetivamente resolvendo a vida dele. E essa pessoa que vai resolver a vida dele, cara, é um ser humano capacitado, né? Um ser humano capacitado, um ser humano com autonomia, com conhecimento dos processos da empresa, com conhecimento dos produtos e serviços da empresa e com autonomia para entregar uma solução para esse cliente. E aí entra a questão, cara. Então, veja, a mudança de mindset que eu tenho possível, que a tecnologia viabiliza, mas muitas vezes a empresa simplesmente ela acha que não, a tecnologia veio aqui para resolver o meu call center, cortou o custo. Então, é isso que eu quero, está resolvido, não tenho mais que me preocupar com isso. Quando, na verdade, a tecnologia veio, cara, trazer uma possibilidade absurda da empresa conseguir oferecer uma vantagem, um benefício ao cliente, ou seja, ter uma vantagem competitiva no serviço ao cliente, no atendimento ao cliente, né, em resolver as dores desse cliente, enquanto que não, o olhar tende a ser todo, né, o que a tecnologia vai me dar, né, e eu esqueço que, pô, lógico, para ter esse atendente que possa fazer tudo isso, eu tenho que fazer um outro grau, né? É um outro nível, né, de pensamento, uma outra forma de pensar, um nível de consciência mais complexo, né, que eu tenho que desenvolver nessas pessoas que vão estar fazendo esse trabalho. E eu acho que aí isso se torna. Você começa a entender que esses. Todos esses ideias, esses trends que surgem, eles são, de certa forma, embora eles sejam profundos, se você for levar a sério, eles são meios para você realizar o teu propósito e a tua identidade da organização, né? E esse é um ponto. As empresas que falham, elas usam isso como um fim, às vezes, para fazer resultado, no final das contas, né? Sem Uhum. pensar em algum tipo de serviço, assim, do que de fato é a essência da organização, né? E aí é claro que o cliente, no final das contas, isso é muito fácil balizar nesse nível, né? Então, se você conseguir entender isso como uma nova possibilidade, eu acho que é isso que você consegue criar diferencial mesmo, né? E atender e fazer Exato. com que o seu propósito seja realizado na prática, né? Então, tem uma questão de identidade aí também que tem muito a ver também com profundidade, né? Se você tem profundidade na percepção, no nível de consciência, você não vai usar isso só como ferramentas, né? Você vai entender isso como uma nova forma de operacionalizar e de entender os processos e vai entregar mais valor para o teu cliente a partir de uma mudança consistente mesmo e sistêmica na tua organização, né? Cara, é exatamente isso. Vamos trazer agora, falando da digitalização, transformação digital, vamos falar um pouquinho do Lean mesmo, né? Então, assim, cara, o Lean, com todo aquele hype, né? E lógico, ele não está mais hoje na crista da onda, né? O Lean hoje está na crista da onda nos hospitais, né, cara? Impressionante. Eu Você fiz viu? consultoria recentemente para um hospital. Cara, o Lean é uma invasão nos hospitais hoje, né? É assim, um monte de ferramenta Lean sendo usado nos hospitais, né? Então, um monte de coisas, né? Desde aquelas técnicas que a gente via de chão de fábrica mesmo, né? Sendo usado no atendimento ao paciente mesmo, né? Então, para garantir conformidade, garantir, Ainda bem. né, essas questões. Exatamente, exatamente. É, mas, assim, o Lean, cara, é um exemplo típico, quer dizer, as empresas falaram assim, cara, o segredo do sucesso japonês é o Lean, então, cara, vamos adotar o Lean, e aí traz aquele bando de ferramenta, cara, aquele bando de ferramenta, mas continua olhando o nível operacional como sendo, né, na nossa linguagem, né, dos níveis de consciência, como sendo lá o nível azul, o diplomata, né, é o cara que precisa de regra, que vai cumprir regra, vai seguir regra. Continua enxergando ele dessa maneira. Né? O operador está aqui para
né, o Apertar engenheiro parafuso, está né? aqui para pensar, né, e o operador está aqui para executar o que o engenheiro pensa. Então, assim, ou seja, a lógica do Ford, o paradigma fordista continua na cabeça de todo mundo, mas agora tem essa técnica aqui que é poderosíssima. E o que a gente viu na maioria das empresas, a técnica foi poderosíssima durante, né, alguns meses, né, um ano, 2 anos, enquanto teve um monte de engenheiro aplicando coisa nova, técnica nova que aparava o mato alto. Cara, quando acabou, acabou. Simplesmente isso. Quer dizer, o cara ele não tem mais de onde tirar, ele não consegue mais tirar os resultados do Lean, porque, cara, o operador não está envolvido no processo, o operador não participa, enquanto que a tendência cada vez maior é que a gente tenha, nesse nível operacional, um cara com um nível de consciência que tem toda a possibilidade de desenvolver um nível de consciência, né, um nível que a gente chama do Activia, né, o laranja, né, ou pelo menos o expert, que vai ser um nível de consciência absolutamente capaz de resolver problemas, né? Realmente resolver problemas. Então, a gente fala no Lean, é muito comum, né? Melhoria, melhoria, melhoria. E o operador propondo coisas bobas, né? Melhorias bobas, lógico, é uma hora que acaba, né? E aí não tem mais. Mas não, a ideia do Lean não é envolver o operador na resolução dos problemas complexos, né? E esse é o operador, né, do futuro, não diria nem do futuro, do presente. Né? Esse é o operador que está num nível expert, está no nível ativo, né? Não é mais só no nível lá diplomado, no nível azul de consciência. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental. A gente viu aí, ó, Lean, cara, para funcionar longo prazo, transformação da consciência, né? Evolução, salto evolutivo, é isso que você tem que promover, senão não vai funcionar. Uhum, análise crítica e tudo mais, né? Eu gosto, né, que na Toyota eles falam, né, que os funcionários aqui não são meros reprodutores, né, de padrões, eles Exatamente. são Uhum. pensadores, né? Então a gente contrata as pessoas para pensar e para questionar, enfim, tá até lá nos valores da Toyota o desafio, né, desafiar sempre o que está estabelecido e tal. Desafiar-se Faz sempre, parte exatamente. de quem eles são, né? Então eles vivem mesmo e isso é a cultura da organização, é por isso que a Toyota, desde a década de 50, se mantém relevante e ainda é o maior produtor de carro do mundo. Mesmo com a Tesla tendo Exatamente, mais cara. valor de mercado, mas a Toyota produz muito mais carro até hoje, assim. Então, é uma organização muito impressionante, porque eles conseguiram mesmo, né, alcançar um nível de desenvolvimento, de nível de consciência muito alto. E até trazendo o aspecto do Lean, né? Eu faço Lean Assessments no mundo inteiro, né? E em organizações de todos os tipos e tal, e diferentes tipos de operação, desde engenharia, supply chain, manufatura, serviços e tudo mais. E é muito interessante ver isso, né? Como a gente faz assessment, tem um gestor que ele acha que aquele ali é o momento dele, né? Para mostrar o serviço que está sendo executado, né? Então o cara Uhum, prepara lá um super material tal e apresenta aquilo e, e é comum que, é claro, a gente está fazendo assessment, a gente pergunta, a gente já tem um traquejo, a gente consegue descobrir a consistência ou inconsistência do que uhum, está uhum, apresentado, mas eventualmente o cara pode até conseguir uma nota boa do assessment, digamos assim. uhum, uhum, No ano seguinte, cara, é batata, a gente vai lá, ruiu tudo. Não funciona, não tem sustentabilidade. É isso, tipo, uhum. não adianta, se o cara não mudar a mentalidade, se não perceber que isso é uma nova cultura, uma forma, e isso eu vou ter que ceder em vários aspectos da forma como eu faço hoje para me adaptar ao novo aspecto, e eu sei que vai ser mais custoso, eu sei que eu vou perder em diversas coisas, mas a minha opção é migrar porque num contexto maior eu vou ter mais benefícios do que do que malefícios ali, não funciona, né? Então é uma mudança de complexidade mesmo, né? E a mesma coisa se aplica para o ESG, né? ESG super hype agora, tal, ESG, e não, estamos atuando para redução de emissão de carbono e tudo mais, mas o que consistentemente o que as organizações têm feito, né? Você está Exato. revendo a matriz de produto, por exemplo? Uhum, uhum, Pouquíssimas organizações estão fazendo isso, de avaliar matriz de produto, avaliam muito o processo para obter aquele produto e exato. minorizam a emissão de CO2, mas e o produto em si, sabe? Como que você consegue adaptar? É Então, depois que o teu produto saiu da tua fábrica, exatamente. E aí? e Né? daí não é responsabilidade minha, né? Daí, tipo, Aí não, não é mais meu. melhor que... É a boa e velha externalidade, né? É, Virou, né? Exatamente. Né? então, Mas é e às vezes... exatamente isso. Total, total. O que a gente vê, a gente tem uma demanda significativa hoje justamente de empresas que, pô, fizeram ESG, né? Certificação B, né? Putz, legal pra caramba e tal. Cara, mas de repente, porque especialmente por tocar nesses temas, né?
Então, o tema da sustentabilidade, que é um tema que está né, no inconsciente coletivo, né, da humanidade hoje, né, especialmente por tocar nesse tema, eu acho que as pessoas, na própria organização, você começa a criar uma incompatibilidade, né? Você começa a criar uma lacuna entre discurso, né, e percepção de como as coisas efetivamente acontecem na empresa. E aí acaba nascendo realmente essa demanda por alguma coisa genuína. Cara, não, tá bom, cara, ok, mas a gente conseguiu lá, fez uma matriz de materialidade e tal, papapá, fez, ok, certificou, B, tal, mas tá, e agora? O que a gente tá fazendo desde lá, cara? O que a gente tá fazendo? Em que mudou a vida dos nossos funcionários? Em que mudou a vida, né, dos nossos clientes? Né? Que impacto teve a vida da comunidade, né, do entorno, né, da empresa? Então, essas coisas todas que são a essência, que só vão mudar quando eu tiver um efetivo salto, né, um salto evolutivo de consciência. Né? E assim, é como você falou, né? A gente usa muito o termo, né, o que é o Wilber adora o termo transcender e incluir, né? A gente já falou bastante dele aqui. Né? Mas eu gosto muito de falar que, principalmente quando a gente trabalha com grandes grupos de uma mesma empresa, né? A gente começa a trabalhar um processo de mudança desse e a gente sente, obviamente, né? Logicamente que é um processo que começa de cima para baixo e a primeira coisa que a gente tem que fazer é justamente mostrar que a alta liderança está comprometida com o processo, né? A alta liderança está fazendo o processo de mudança nela, né? Eles estão mudando, então isso é fundamental, você conseguir mostrar isso para que o processo comece, né? Ganhe um V0 ali, né? No resto da organização, né? Mas o que a gente percebe claramente é que todo processo de mudança mais profundo, de alguma maneira, ameaça as pessoas no sentido da identidade delas. Né? Eu acho que, né, a gente, né, nossos processos de mudança mesmo pessoais e profissionais ao longo da nossa carreira, a gente sempre é, de alguma maneira, colocado com isso. E lógico, né? Às vezes nós temos uma personalidade mesmo, e eu vejo que no meu caso é um traço de personalidade, né? De ser uma personalidade, ter uma personalidade que sempre foi assim, cara, sempre viu a mudança como uma coisa legal, né? Puta, né? Mas tem pessoas que não, né? Que a mudança não é uma coisa legal, e é um traço de personalidade dela. Então, elas sentem uma ameaça muito grande, né, do processo de mudança em relação à identidade delas. Então, eu tenho trabalhado muito no sentido da gente falar assim, pô, cara, não é só o transcender e incluir, né? Então, assim, é honrar, né? Honrar o que você foi até aqui, né? Então, honrar o que você conseguiu realizar com esse seu jeito de ser, que você, essa tua maneira de enxergar, essa tua maneira de agir, essa tua lógica de ação até aqui, ok. Só que ela te trouxe até aqui, mas ela não vai te levar, né, para o próximo passo, para onde você quer, né, em termos de desempenho, em termos de entrega. Então, agora a gente precisa mudar. Mas você está honrando e integrando. Né? Então, eu acho que esse é o ponto fundamental, porque eu acho que essa coisa do você honrar o que você fez, o que você foi até aqui, dá uma certa tranquilidade em termos de ameaça, de identidade, sabe, para a pessoa, de uma maneira geral. Traz paz e espírito, eu acho também, né? Porque se você também reprime, né, o teu caminho para chegar até aqui, a chance de você ficar preso nesse padrão do passado ainda é grande, né? Então, de fato, você tem que reconhecer que tudo aquilo foi útil, né? A gente discutiu bastante isso no nosso primeiro episódio também, né, Zé? Que a gente fala sobre Exato, mudança exato. pessoal, e é isso, né? Você tem que ser grato por tudo que você fez, mesmo que você hoje não concorde tanto, porque isso que trouxe você até aqui de alguma forma, seja em âmbito pessoal ou organizacional, né? Exatamente. Era a solução perfeita em alguns momentos, né? Agora não é mais, né? Não se aplica, o contexto Era, muda, né? E eu exatamente. queria trazer um outro fato, Zé. Recentemente, no primeiro quarto desse ano, eu fiz um estudo com base em todos os fatos que a gente teve, os dados que a gente tem, mais de 12 mil dados que a gente tinha na organização sobre transformação cultural, né? Especialmente voltadas para o Lean. Mas eu vejo que isso se aplica para qualquer tipo de transformação cultural. E teve dois elementos que foram extremamente significativos nas organizações que conseguiram alcançar um nível de excelência, né? Nesse caso, da aplicação do Lean, que foi o primeiro deles, envolvimento dos funcionários, né? Employee involvement, e o segundo, liderança, envolvimento da liderança.
por quê, né? Por que será, né? E a gente tem 40 elementos no nosso framework, tem coisas super complexas, super técnicas, e Uhum, uhum, por uhum, que será que dois aspectos extremamente culturais, que na verdade são a base de qualquer cultura, foram os elementos fundamentais, primeiro, para você chegar no turning point, e segundo, para você conseguir exceder? E olha que interessante, o envolvimento dos funcionários, ele estava presente em mais ou menos 80% das organizações que chegaram no turning point. uhum, uhum. E 100% das organizações que conseguiram exceder para chegar no nível de excelência. Ok, ok. Então, sem o desenvolvimento cultural, esqueça, não existe uma Esqueça, transformação não tem mudança, sustentável. exatamente. Uhum. E aí, as Não tem organizações que mudança. chegam nesse nível, a gente teve um caso só de uma organização que decaiu desse nível e não conseguiu manter, assim. Então, ou seja, se não me engano, o percentual era 94%, assim, de taxa de sucesso das que transcendem, né, esse nível com Uhum. esses aspectos acontecendo. Então, aspectos culturais, se fossem abordados temas é, técnicos mesmo, né, caixa de ferramenta ali, provavelmente a organização não seria... As organizações que focam na caixa de ferramenta, elas chegam, né, fazem o voo de galinha e caem, não conseguem E alcançar cai e não excelência. consegue. Então, Exatamente, dados exatamente. claros que mostram isso, né? E aí, formadores de cultura, né? Então, como trabalhar em si, né? A liderança trabalhar em si, formar cultura, é, entender mesmo sob uma nova perspectiva todas essas abordagens, como que isso vai impactar na prática. Segundo, alcançar os funcionários, desenvolvendo eles, capacitando eles, trazendo aspectos também práticos que eles precisam entender dos impactos de cada coisa e como que isso vai impactar, no final das contas, o dia a dia deles, né? E envolvendo eles na solução dos problemas, né? Então, fundamental, assim, eu acho que são elementos para qualquer transformação que você vai fazer na tua organização. Se você não tiver esses dois elementos básicos, esqueça, não vai acontecer de uma forma sustentável. E aí entra um ponto que você, né, colocou lá no início da nossa conversa, que eu acho que é fundamental lembrar, né? Em geral, quando as pessoas pensam no desenvolvimento, né, as empresas pensam no desenvolvimento das pessoas para o processo de mudança, em geral, pensam só na técnica, né? Uhum. Então, assim, em geral, pensam só na técnica. Pensam, cara, ó, vamos lá, um monte de ferramenta aqui, ó, treina isso, treina aquilo. Zero comportamento, né? Zero. Então, assim, é incrível, né? O que a gente percebe hoje, como uma grande, assim, já é um consenso geral, né? Já virou até clichê, né? Ah, a gente contrata, né, pela competência técnica, né, e demite pelo comportamento. Porra, por que continua fazendo isso? Então, e aí insiste, né, no processo de mudança, cara, vamos lá, e treino técnico, treinamento técnico, treinamento técnico. A maioria das organizações fazem isso, e são muito poucas aquelas que efetivamente dão um tipo de suporte que vá além disso, ou seja, que vai trabalhar o comportamental mesmo, né? A questão comportamental, que vai jogar a luz totalmente em cima do comportamento, né? Da questão comportamental. Né? Eu sempre lembro daquela história né, do professor Leiker, né? Ele dando exemplo, num dos livros dele de cultura Toyota lá, ele dando exemplo de quando o coautor lá com ele, que eu já não vou lembrar agora o nome dele, você, se não me engano, ele estagiou, ele foi gerente da Toyota e estagiou na fábrica do Japão, né? Uhum. E Michael Rousseau, isso aí. E ele, pô, o estágio dele, pô, o primeiro estágio dele, vou estagiar onde, cara? Você vai estagiar na linha de produção para entender qual é a lógica de cultura. Então, foi treinado tecnicamente, foi treinado comportamentalmente e foi para o trabalho na linha de produção. Primeiro dia dele, né? Trabalhando sozinho na linha de produção. E ele estava num posto de trabalho que era o posto de trabalho que fixava a roda do carro, né? E aí, nessa coisa de fixar a roda, num dos carros, a parafusadeira soltou, né, deu uma escapulida e fez um risco, cara, ridículo, insignificante no paralama do carro, por dentro, naquela parte chapiscada do paralama, né, que já tem uma tinta própria para a pedrinha bater mesmo, né, e não arranhar. Fez um risco ali. E aí, o treinamento comportamental dele tinha dito o seguinte, cara, qualquer coisa que sair do padrão, você toca, puxa a porcaria né? Puxa a porcaria do sinal, né? E aí ele conta que foram segundos, né, na cabeça dele e era o diabinho e o anjinho ali, né? Cara, putz, cara, falaram para puxar.
Cara, mas, puta, mas isso aqui ninguém vai ver, né, cara? Pô, cara só, cara, derrapante. Cara, isso aqui é um lugar que o carro vai sair daqui, a primeira estrada de terra que ele andar vai fazer esse mesmo arranhão, não tem nada a ver, né? E aí ele ficou naquela coisa, até que ele, pô, não, mas me disseram que... E aí ele puxou, eu quase quebrei aqui, né? Aí ele puxou e, cara, e aí ele, no final do turno ele vai para o trabalho no vestiário e aí a equipe toda, né? A equipe toda vira para ele e fala, né? Pô, Mike San, né? Todo mundo pá, né? Dá uma salva de palmas também pelo que ele fez. Então, é isso, essa mudança, né? É isso que tem que ser trabalhado nas organizações, a mudança comportamental, o suporte ao comportamento, né? E não técnica, né? É esse tipo de coisa que eu acho que é fundamental. Não, muito legal esses exemplos, e até interessante, né? Porque escutando algumas palestras recentemente, assim, eu vejo que está tendo uma transição grande agora nisso, né? Que é principalmente empresas, startups, né? Essas empresas que têm se destacado mais, assim, que têm uma cultura, né? Um pouco diferente e essas empresas que são super atrativas, assim, a mudança é completa, assim. Então, os caras contratam por soft skill, né? Vamos colocar assim, por Exatamente. comportamento Essas e empresas são as desenvolvem o primeiras técnico. a contratar por soft skills, exatamente. É. E desenvolvem técnica depois, porque técnica é fácil de aprender. Agora, mudar comportamento é bem mais complexo, né? Então, se você já tem pessoas que têm um nível de consciência, que tem um alinhamento de valores com a organização, putz, é isso que você precisa. O Muito resto você mais desenvolve. fácil, exatamente. Exatamente. Então, uma Legal. mudança de paradigma. Legal. Mas a gente está se encaminhando para o final aqui. Algumas dicas aí só para finalizar, Zé. Como fazer uma mudança. É claro que não vão ser dicas simples, né? Mas fazer mudanças significativas. Pontos que vêm na tua mente aí. Eu começo então. Eu acho que assim, cara, um ponto assim, pensar sempre, né? A mudança, se a mudança é significativa, ela é uma mudança comportamental e ela envolve crenças, valores e formas de pensar. Então, eu acho que esse é o primeiro. Se ela é significativa, eu tenho que, primeira coisa, questionar os meus paradigmas, né? Questionar as minhas crenças, as minhas formas de pensar. Eu tenho que estar aberto e disposto a fazer esse questionamento, né? Sempre. E meus, do meu time, né? Da minha empresa, da minha organização. Então, eu tenho que estar aberto a fazer esse questionamento. Eu acho que esse é um ponto inicial fundamental. E o resto tudo decorre disso, né? Mas se eu não estou aberto a isso, existe o grande, enorme risco, né? De eu começar a mergulhar na empreitada tratando ela como uma questão técnica, né? Eu vou falar, nenhuma mudança significativa, nenhuma mudança, né, realmente uma mudança organizacional, ela é, ela é técnica, né? Ela é horizontal. Ela vai ser sempre ter um componente vertical significativo e aí eu tenho que estar disposto a questionar a minha forma de pensar, questionar a minha forma de ver, questionar. Tem que estar aberto a isso, tem que estar preparado principalmente, né? A gente fala muito de técnica, a gente fala, estou preparado para aprender coisa nova. Eu tenho que estar preparado para desaprender. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Eu tenho que estar super preparado para desaprender. Com certeza, quebrar o modelo mental do passado e criar novos, né? E aí questionar, eu acho que aí vem disso, né? A partir de um autoquestionamento, de uma reafirmação interna, né? E redesenho do modelo mental, questionar tudo que for relativo àquele aspecto dentro da organização, né? Não só o que agrega e o que o cliente externo vai trazer, Exatamente. tudo que é Uhum. relativo àquele ponto. Então, e aí você começa a expandir, enfim, e vira de fato uma cultura. Tipo esse exemplo que você acabou de mencionar, né, Zé? Mas a Perfeito. gente está no último minuto Estourado já no aqui. tempo, né? Sim. Obrigado, gente, pela participação, enfim, por vocês estarem aqui assistindo. A gente conta com vocês no próximo episódio também. Obrigado, Zé, pela conversa. E a gente vai Valeu. contando. Um abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.